tarde, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos hoje aqui no 30º dia na quaresma. Hoje um pouquinho mais tarde, né? Nesse intervalo. O pai de menino foi tirar um pouquinho de mamar para as crianças, mas tudo bem. Ou então vamos fazer a reflexão na meditação. Começando rezando a coroa de lágrimas. Eis aqui as nossas pernas, nos Jesus crucificado, para nos oferecer a daquela com tanta amor, nos acompanhou no caminho durante o Calvário. Trazê-lo, mestre, não saibamos aproveitar a lição que ela nos deu, para que a terra, levando a vossa santa verdade, possamos viver no céu, vos louvar por toda a eternidade. Venha Jesus, salvar e para que nós amamos a terra, mais iremos céu. Jesus, ouve nossas rosas, provai vossa mãe santíssima. Meu Jesus, Jesus, 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 provai vossa mãe santíssima. Veja Jesus, provai do Pai que mais amou a terra, que mais amou o céu. Meu Jesus, Jesus, provai vossa mãe santíssima. 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 Meu Jesus, provai do Pai que mais amou a terra, que mais amou o céu. Meu Jesus, Jesus, provai vossa mãe santíssima. 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 Meu Jesus, provai do Pai que mais amou a terra, que mais amou o céu. Meu Jesus, Jesus, provai vossa mãe santíssima. 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 Veio Jesus, que salvai daquela que mais amou a terra, que mais amou o céu. Meu Jesus, Jesus, provai vossa mãe santíssima. 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 Meu Jesus, provai do Pai que mais amou a terra, que mais amou o céu. Meu Jesus, provai vossa mãe santíssima. 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 Filho Jesus, que salvai da carne mais amor na terra, que mais amor no céu. Meu Jesus, provai vossa mãe santíssima. 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 Meu Jesus, provai da carne mais amor na terra, que mais amor no céu. Meu Jesus, provai da carne mais amor na terra, que mais amor no céu. Meu Jesus, provai da carne mais amor na terra, que mais amor no céu. Meu Jesus, provai da carne mais amor na terra, que mais amor no céu. Minha Santíssima das Virgens, que pedimos que não tenham vossos olhos nas mãos, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, aqueles dirigindo em nome de vossas lágrimas e mães, ouça as nossas preces e conceda com as graças que desejamos a coroa da vida eterna. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus magnificado, salvar o mundo e ordenar. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. E seguimos assim com nossas meditações do dia. Hoje, segunda-feira, quarta segunda-feira, não, terceira segunda-feira
aparece, da verdadeira sabedoria. Eu e deu-lhe a ciência dos santos. Ó, que bela ciência a de saber amar a Deus e salvar a alma. É esta a ciência mais necessária de todas, porquanto, se soubéssemos tudo e não o soubéssemos salvar, nada nos aproveitaria e seremos eternamente felizes. Ao passo que seremos eternamente bem-aventurados se soubermos amar a Deus, ainda que no mais fôssemos completamente ignorantes. Quantos sábios foram infernos? Quantos aqui foram ignorantes, igual no paraíso? Que aproveitou aqueles de sua sabedoria? Que prejuízo causou esse sua ignorância? Compreendamos bem que os verdadeiros sábios são aqueles que sabem adquirir a graça de Deus no paraíso, que pela ciência de amar a Deus e salvar a alma. O livro onde se ensina a salvar a alma é de todos mais necessário. Se soubéssemos tudo e não soubéssemos salvar, nada nos aproveitaria e seríamos para sempre desgraçados. Ao contrário, seremos eternamente felizes se soubermos amar a Deus, ainda que no mais fôssemos completamente ignorantes. Bem-aventurados o que vos conhece a Deus, embora ignore todas as outras coisas, exclamava Santo Agostinho. Certo dia, Frei Gil disse a São Boaventura: Feliz de ti, Padre Boaventura, que sabes tantas as coisas, e eu, pobre e ignorante, nada sei. Tu podes ser muito mais santo do que eu. Escuta, respondeu-lhe Santo. Se uma velhinha ignorante souber amar a Deus mais do que eu, ela será mais santa do que eu. Os ignorantes levantam-se e conquistam o céu, disse Santo Agostinho. Quantos rústicos que não sabem ler, mas sabem amar a Deus, se salvam, e quantos sábios, segundo o mundo, se condenam. Aqueles, e não estes são os verdadeiros sábios. Os grandes sábios foram um São Pascoal, um São Feliz, Capucino, um São João de Deus, apesar de ignorarem as ciências humanas. Que grandes sábios, tantos mártires, tantas virgens, renunciaram à ilustre aliança, indo morrer por amor de Jesus Cristo. Numa palavra, os que renunciam aos bens terrestres para consagrarem a Deus são chamados homens desenganados. Portanto, os que abandonam a Deus pelos bens do mundo devem ser chamados homens enganados. Irmão meu, em qual das duas falanges se quer achar? Para que faças boa escolha, aconselho-te São João Crisóstomo, que visite os cemitérios, que são as mais excelentes escolas para aprender a vaidade dos bens terrestres e ciências dos santos. Vamos aos túmulos, dizendo: sabes ali distinguir quem foi rei, nobre ou literato? Eu, por mim, acrescento sempre, não vejo senão um montão de ossos, de vermes e de podridão. Irmão meu, se queres ser sábio, não basta conhecer a importância do teu fim. É preciso também empregar os meios para os alcançar. Todos se queriam salvar ou ser santos, mas como não procuram os meios, não se santificam e perdem-se. É preciso evitar ocasiões, frequentar os sacramentos, fazer oração e, mais do que tudo, gravar no coração as máximas do Evangelho, como sejam: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, é preciso perder tudo, até a vida, para salvar a alma. Para seguir Jesus Cristo, deve-se recusar ao amor próprio, a satisfação que deseja. A nossa salvação consiste em fazer a vontade de Deus. São estas as máximas e outras semelhantes, que devem frequentes vezes ser objeto de nossa meditação, se nós também quisermos ser verdadeiros sábios e salvar-nos. Ó Pai de misericórdia, lançai um olhar sobre a minha miséria e tende piedade de mim. Iluminai-me e fazei-me conhecer o meu desvario passado, para o deplorar, e a vossa infinita bondade para amar. Ó meu Jesus, não me entregueis as feras das almas que vos dou,
derramaste o vosso sangue para me salvar. Não permitais que eu me torne ainda escravo do demônio, como já o fui no passado. Arrependo-me de vos ter deixado, ó Supremo Bem. Amaldiçoo todos os instantes em que, a minha própria vontade, consenti no pecado, e uno-me estreitamente à vossa santa vontade, que só deseja a minha felicidade. Ó Pai eterno, pelos merecimentos de Jesus Cristo, dai-me a força para executar tudo o que é de vós sagrado. Deixai-me antes morrer do que opor-me à vossa santa vontade. Ajudai-me com a vossa graça a depositar unicamente em vós todo o meu amor, e a desligar-me de todos os afetos que não se referem a vós. Amo-vos, ó Deus de minha alma. Amo-vos sobre todas as coisas, e de vós espero todos os bens. Ó perdão e perseverança em vosso amor, e o paraíso para vos amar eternamente. Ó Maria, pedi estas graças para mim. Vosso Filho não vos recusa em nada. Esperança minha, em vós eu confio. Amém. Hoje a meditação traz sobre a questão de buscarmos a sabedoria, mas não a sabedoria dos livros, das grandes ciências, mas a sabedoria de buscar o que é eterno, de buscar a santidade, de buscar o que é Deus, aquilo que realmente importa. Queria trazer para vocês uma recomendação de filme até, que é Um Santo Relutante. A história de São José Convertido. E é uma história que ilustra muito bem esse texto. Ela diz sobre um santo, né, que era um jovem. Depois, no decorrer das coisas, acaba explicando, né, a situação de que na região dele teve um surto de uma doença, que isso dava alguns atrasos de aprendizagem. Ele encerrou a escola porque acho que a professora estava cansada de ver ele lá e deu o diploma para ele, mas ele tinha uma grande deficiência de aprendizagem e de fazer as coisas. A mãe, que tinha um parente no mosteiro, consegue que seu filho vá para o mosteiro para estudar, e lá ele acaba tendo, por inocência, muito amor a Deus, mas por inocência ele acaba passando por muitos precalços e acaba sendo expulso, depois sendo aceito de novo, mas isso é uma fé muito forte. E ele mostra um conhecimento, não vem dos livros, mas um conhecimento daquilo que realmente importa. Muitas das vezes, vou falar de forma bem genérica, não estou citando casos, mas é só para contextualizar. A pessoa estuda, aprende uma maneira de salvar alguém, mas ela está tão preocupada ali com o livro, estudando e postando, mostrando o que está aprendendo, que deixa de exercer aquele conhecimento para ajudar a pessoa que está passando mal do seu lado. Muitos hoje, né, buscam ou querem fazer medicina, apostam na medicina por amor. Muitas vezes vemos que é por amor ao dinheiro. Quando vamos buscar o atendimento médico, muitas das vezes quem vai atender acaba não tendo o dever de delicadeza, faz tudo às pressas, ou de qualquer jeito, ou se nega atendimento, não se compadecendo com a situação da pessoa. Quem busca saúde não busca só porque quer aparecer. É um caso extremo, então a pessoa já está com flor da pele, né? Então ter uma compreensão maior deveria ser necessário. Sei que né, não precisa de salário e tudo mais, mas a gente vê que sim, eu faço algo por amor, porque eu quero ajudar as pessoas, eu quero curar as pessoas. O dinheiro, mesmo sendo importante, ele deveria ficar em segundo plano. Deveria talvez atender de forma gratuita, oferecer um atendimento em alguns dias, alguns específicos, com um valor mais acessível, fazer alguma campanha para ajudar essas pessoas. Eu falo da área da saúde, mas isso pode ser em todas as áreas. O advogado para ajudar a defender os pobres em suas causas, que são muitas vezes deixados para trás, são vítimas de golpes e trapaças, para retirarem e tomarem o pouco que tem. Os professores, que poderiam estar instruindo melhor as crianças, os jovens, até mesmo os adultos, talvez de forma até gratuita, em horários específicos, criar movimentos para educar, não só sobre ideologias, que é o que muito se faz hoje nas escolas,
mas para realmente ensinar a escrever, a ler, a interpretar um texto, a se perguntar, a se questionar, a montar um currículo, a usar um computador, a usar uma internet, ensinar um pouco sobre respeito, sobre direitos, também sobre deveres, educação ambiental. Eu estava assistindo mais cedo, né, Renan de Cão, e até bate muito em cima dessa questão de educação ambiental, e eu concordo. Nossa cidade ela tinha uma política de coleta seletiva bem certinha, as pessoas separavam os lixos. Hoje, cidade grande não tinha. Tem experiência que a minha irmã, que mudou para uma cidade maior, se espantou, teve um choque cultural de chegar lá e não ter coleta seletiva. Lá, tipo assim, tanto faz. E hoje vemos que até aqui que tinha uma consciência legal, hoje se perdeu. Então, falta as pessoas ensinarem o que é certo, o que é correto, de fazer o que é certo. Muitas vezes se prendem a livros, a status, querendo mostrar grande aprendizagem, grande influência, mas o básico de exercer a função do seu conhecimento no bem comum entre as pessoas não se aplica. E de que vale você ganhar conhecimento, ganhar tudo, ganhar o mundo, se você perder a sua alma? Se negamos a própria verdade, e se Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, como que alguém que busca conhecimento, busca a sabedoria, nega a própria verdade que é Cristo e seus ensinamentos e a igreja que ele deixou? Quantas das vezes nós nos enchemos de nós, de orgulho, de vaidade, porque recebemos elogios, ou porque estamos fazendo algo diferente, ou porque estamos indo muito bem, e esquecemos de gastar um pouquinho do nosso tempo para aprender as coisas de Deus, para aprender um pouco da igreja. Vou trazer um outro parênteses para vocês aqui. Eu tenho um caso na minha família, né, de parentes que foram batizados como católicos, nunca viveram a fé, não frequentavam a missa semanalmente, não faziam caridade, não faziam jejum, não rezavam terço, não faziam orações particulares, não se confessavam, não participavam do sacramento. Obviamente que a vida não era das mil maravilhas, não encontrava paz. Aí, sabe-se lá, porque acaba mudando de religião. Só que quando chega nessa outra religião, abraça a doutrina daquela religião e começa a participar dos cultos, a fazer as obras e tudo mais. E começa a criticar a igreja católica. E fala que os católicos são ruins. E que só encantou Jesus na outra religião. Mas eu pergunto, como que encontrou Jesus na outra religião, sendo que quando estava na igreja católica, nunca se gastou para aprender sobre a igreja católica? Nunca se permitiu viver a graça de ser um bom católico. Era um pagão batizado, porque não ia à missa semanalmente, não comungava, não confessava, não fazia jejum, não fazia obras de caridade, né, não se mortificava, não dedicava nenhum tempo para Deus quando era católico. Quando muda de religião e começa a viver a doutrina, o católico não presta. Mas por quê? Se quando você era, você não fazia nada disso. Você não vivia o ensinamento católico, a doutrina católica. E cabe nós, católicos, também reforçar o nosso convívio, o nosso esforço com a fé católica. De jejum, de penitência, não só no período da quaresma, e ter um propósito de vida, de se mortificar. Todos os santos se mortificaram, fizeram jejum, fizeram caridade, se gastaram por Deus. Hoje nós queremos muito oba-oba, nós queremos ser felizes, mas não estamos dispostos a pagar o preço da felicidade. Para mim, a felicidade é o céu, a felicidade é Cristo, é poder chegar a Ele. E eu sei que isso vai exigir de mim muita renúncia. Muitas das vezes eu caio, eu falho, eu deixo de fazer aqui o bem, como diz São Paulo nas suas cartas, não pratico o bem que quero, mas sim o mal que não quero. Muitas vezes sou assim, mas eu busco aprender, buscar mais, me esforçar, me dedicar. E a cada dia eu tenho uma nova oportunidade de viver a minha fé, de buscar a santidade. E isso não está só escrito nos livros. Não basta estar escrito nos livros que eu estudo, que eu leio, que eu tenho que viver. Eu tenho que realmente pôr em prática. É na gentileza,
é no perdão, é no diálogo, é no comprometimento, é na conversão, é da união com Cristo, em buscar amar a Deus sobre todas as coisas, é viver o primeiro mandamento radicalmente. Não somos perfeitos, mas Jesus disse: sede perfeitos como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Então Ele nos convida a essa perfeição, a não nos acomodar com a nossa imperfeição e buscarmos sermos perfeitos, não perfeitos para este mundo, que vive de aplausos, de ganância, de trapaça, de mentira, mas perfeitos igual ao nosso Pai que está nos céus é perfeito. Isso é uma verdadeira santidade e santificação. Estamos falando pelo meio do santificar. E isso é se santificar, e isso é santificar os outros. E santificar em todas as direções. No conhecimento, na gentileza, no serviço. E eu queria também trazer uma história para vocês para mostrar que a santidade vem também do conhecimento do nosso Deus, de viver isso, não só do livro, mas de viver isso verdadeiramente, mas vem a simplicidade de buscar o que é certo, sem precisar de grandes instruções. Existia, né, numa cidade pequena, um pedreiro que tinha pouca instrução, pouco conhecimento, e todo dia, mais ou menos 11h30, meio-dia, ele entrava na igreja, ia rapidinho no Santíssimo, se ajoelhava e falava no Santíssimo: Ô Jesus, eu sou José, eu sou seu amigo, eu vim te ver, para vir do Pai voltado. Porque ele tinha um tempo, né, da hora do serviço, ele tinha tempo de parar, comer, correr na igreja e voltar, para fim de voltar para o seu serviço, para a sua obra. E ele fazia isso todos os dias. De repente, o padre, essa pessoa, notaram que o José tinha sumido, fazia algum tempo que ele não aparecia. Então, perguntando entre as pessoas que frequentavam a igreja, uma pessoa falou: não, eu conheci José, pedreiro. Tudo bem. Ele sofreu um acidente na obra lá, está internado no hospital. Então ele está meio ruim no hospital. O padre, então, sabendo que ele estava internado, situação meio complicada no hospital, resolve visitá-lo. E ao chegar na porta do quarto e entrar, vê José todo enfaixado, acamado, bem cena de desenho animado, né, todo amarrado, todo quebrado, mas sorrindo. E o padre então pergunta para José: José, você está todo quebrado, com essa alegria toda? Padre, não tem como ficar triste. Todo dia eu sou visitado, então eu tenho muita alegria. Aí o padre disse: seus parentes, seus amigos, familiares que a gente visitava no dia? Não, esse até que não vem muito não, padre. Mas todo dia, aí na porta onde o senhor está, Jesus aparece e me diz: Oi José, eu sou Jesus, eu sou seu amigo, eu vim te ver. Uma outra história ainda contextualizando um pouquinho mais também sobre a questão da simplicidade. O padre nota, né, que um dos fiéis, sempre na hora da missa, vai ao Santíssimo, ajoelha e começa a rezar. Na sua oração, ele chega a levitar. Os joelhos saem do chão e começa a subir. O padre fica encantado com aquilo e chega perto para começar a ver aquilo, né, aquele milagre acontecendo. E vê com o homem com o terço na mão, ele vai e começa a rezar assim. Nas contas pequenas ele fala: passo pequeno, passo pequeno, passo pequeno, passo pequeno, passo pequeno, passo pequeno. Chega na conta maior e fala: passo maior. Passo pequeno, passo maior. E assim vai, e assim ele reza o texto. Porque ele não sabe rezar, não sabe meditar tudo. E o padre, vendo o homem de tanta fé, mas rezando de forma errada, fala para ele: meu filho, você levanta a fé, está até levitando, vou te ensinar a rezar, você rezar certinho. Aqui pegar a Maria, meu Pai Nosso, aí você vai meditar os mistérios, são todos os mistérios do Rosário, e explicando para ele, ele aprendeu: padre, tudo bom, vou rezar. E o padre começa a notar que ele começa a rezar o terço de forma correta, rezando certinho. Mas vê que o joelho dele já não sobe mais, não levita mais. O padre então percebe que ele tinha a crença, ele tinha a fé naquilo que ele fazia de coração. Mesmo não fazendo da maneira correta, mas ele rezava
com o coração. Então o padre fala para você, não esquece o que eu te falei, volta a rezar do jeito que estava rezando, que estava correto. Era o jeito certo, era o seu jeito. Ele volta a rezar e volta a meditar. O que essas duas histórias trazem pra gente, meu irmão e minha irmã? A simplicidade de comunicar-se verdadeiramente com Jesus, de falar com Ele, oi, eu sou seu amigo, eu vim te ver. Ou um passo pequeno, um passo maior. Ou rezar do seu jeito, mas com fé, com crença, mesmo na ignorância, mesmo na limitação. Jesus acolhe com grande alegria, porque sabe que estamos fazendo de coração. Às vezes, não temos que recitar grandes poemas, salmos e tudo mais, fazer grandes orações elaboradas. Às vezes, temos que ter uma oração sincera do nosso coração e viver aquela oração no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, amando Deus verdadeiramente, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa alegria e também com o nosso sofrimento. Unindo o nosso sofrimento de Jesus na cruz, amando-o verdadeiramente. Que possamos ter essa lição dessa quaresma, com essa meditação de hoje, de usar a nossa capacidade de amar a Deus. De nos preocuparmos em amar verdadeiramente, em professar verdadeiramente nossa fé, mais do que nos preocuparmos em grandes livros, grandes aprendizagens. O maior aprendizagem que podemos ter é o de amar a Deus verdadeiramente e cada vez mais. Que Nosso Senhor possa nos ajudar e nos iluminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até amanhã.